O nosso foco aqui é explicar de forma crítica e bem estruturada a importância desses conceitos para a gente conseguir ter uma compreensão profunda do Brasil. Vamos mapear exatamente como o Nascimento constrói esse argumento, mergulhando direto nas bases que ele estabeleceu. E para começar de verdade, o texto original abre com essa reflexão super poderosa, citando Sartre lá no prólogo para brancos. E olha, isso já dá o tom exato de toda a investigação. A citação estabelece a premissa de que a violência histórica contra a população afro-brasileira não foi apenas brutal, mas ela foi ativamente mascarada por uma espécie de hipocrisia institucional. A obra argumenta, de forma bem clara, que o Ocidente prosperou basicamente invisibilizando o custo humano de todo esse processo. É justamente a partir dessa denúncia que a tese dele ganha corpo. Então, o nosso roteiro de hoje vai passar por 5 pilares essenciais: a desconstrução do mito da democracia racial, o genocídio em 2 dimensões, o branqueamento como estratégia de extermínio, o tabu racial e o pacto de silêncio e, fechando o raciocínio, o quilombismo e a autonomia como respostas. Vamos lá? Ponto 1. O mito da democracia racial. Bom, o primeiro pilar da nossa análise bate de frente com a espinha dorsal de como a identidade nacional foi ensinada pra gente por décadas. Nascimento faz uma justaposição perfeita aqui. De um lado, você tem a harmonia projetada. O autor descreve como o Estado vendeu para o mundo uma imagem impecável, de miscigenação pacífica, zero tensões. Só que do outro lado, tem a realidade interna. A obra contrasta essa fábula de cordialidade com as engrenagens de uma exclusão que é muito violenta. O argumento acadêmico é bem simples. Essa vitrine internacional serve puramente para jogar uma cortina de fumaça sobre uma marginalização sistêmica. E aí que está o pulo do gato. O autor não trata esse mito como uma ilusão ingênua, de jeito nenhum. O texto classifica essa dinâmica como um racismo mascarado. E o que isso significa? Significa que é um dispositivo deliberado de controle social. Segundo a fonte, quando você convence a sociedade de que todo mundo é igual, você neutraliza qualquer tentativa de mobilização política da população negra. Pensa bem, como é que a gente vai combater uma desigualdade que o próprio sistema jura de pé juntos que não existe? É uma ferramenta implacável de desmobilização. O que nos leva ao ponto 2, o genocídio em 2 dimensões. Com o mito da democracia racial já exposto como ferramenta de controle, o texto puxa a gente para a consequência mais drástica disso tudo. Na obra que baseia a nossa análise, o uso do termo genocídio é intencional, ele é acadêmico. O autor empresta o peso desse conceito, que foi cunhado lá no pós-Segunda Guerra, para denunciar um extermínio processual, ou seja, não é força de expressão, tá? A tese argumenta que o que ocorreu e ainda ocorre atende exatamente a essa gravidade. E o Nascimento divide esse genocídio em 2 frentes super claras. Primeiro, a dimensão biológica. Aqui ele lista coisas muito palpáveis. A letalidade policial absurda focada na juventude negra, taxas de mortalidade desiguais, aquele descaso institucional crônico em saúde e saneamento básico. Mas a coisa não para no corpo físico. É aí que entra a dimensão cultural, que ele chama de etnocídio. O texto aponta o dedo para a nossa educação eurocêntrica, que invisibiliza completamente os saberes africanos e naturaliza a demonização de religiões de matriz africana, tipo o candomblé e a umbanda. Agora, como isso tudo foi operacionalizado de forma tão sistemática pelo Estado? Aí a gente entra no ponto 3, o branqueamento como estratégia de extermínio. O texto original define o branqueamento não como uma mudançazinha demográfica natural com o passar do tempo. Longe disso. Foi uma política de Estado mesmo. Baseada em teorias eugenistas, essa estratégia estimulou a imigração europeia e usou a miscigenação com um objetivo bem explícito: diluir e progressivamente eliminar a população negra para clarear a nação, em busca de um ideal ariano. As fontes mostram que foi uma tentativa formal de apagar o que a elite da época considerava um problema para a modernização do país. Tem um sociólogo chamado Roger Bastide, que é muito bem referenciado na obra, e ele sintetiza a violência psicológica disso com essa frase fortíssima: o branqueamento exige uma assimilação tão pesada, tão cruel, que a pessoa precisa meio que anular a própria identidade ancestral. É um suicídio cultural só para ser tolerada como cidadã brasileira. Quer dizer, você precisa deixar de ser quem você é para ter o direito de existir na sociedade. Chocante, né? Mas se tudo isso é tão metódico, como é que o sistema se mantém intacto sem que ninguém fale nada? Isso nos joga direto no ponto 4, o tabu racial e o pacto de silêncio. A grande questão é: por que debater raça no Brasil é um assunto quase proibido, como a obra diagnostica? Parece que o simples fato de você apontar o racismo estrutural já é recebido como a hostilidade imediata, como se quem debate estivesse cometendo uma heresia imperdoável contra a união do país.
E o próprio capítulo do livro, chamado Discussão sobre Raça Proibida, não deixa muita margem para dúvida. A obra documenta direitinho como o Estado usou até leis repressivas e censura direta para silenciar qualquer conversa sobre desigualdade. Um exemplo clássico que o livro cita é aquela ordem do Rui Barbosa, em 1899, mandando queimar documentos e registros da escravidão, basicamente varrendo para debaixo do tapete os dados demográficos que seriam essenciais para a gente entender e, claro, reparar a exclusão histórica. O autor destrincha como esse pacto de silêncio funciona na prática em etapas. Passo 1. A censura e destruição de dados, que impede a gente de ter um autoconhecimento demográfico. Passo 2. Quando alguém consegue denunciar, o sistema acusa os movimentos negros de importar conflitos segregacionistas lá de fora, dizendo que racismo não é problema nosso. E o passo 3, que é o mais perverso, é a inversão da culpa. Quem denuncia a discriminação passa a ser chamado de racista por supostamente estar dividindo a sociedade. É um verdadeiro campo minado. Mas diante desse diagnóstico todo, o que a obra propõe? Chegamos ao nosso quinto e último ponto: quilombismo, a resposta autônoma. O quilombismo é definido pelo autor como uma resistência política propositiva. Ela é totalmente ancorada na ancestralidade. Não é só reagir ao racismo, é sobre resgatar a autonomia de um jeito estrutural. O texto bate muito na tecla de que políticas paliativas são só o começo. O quilombismo exige que se rejeite esses mandatos eurocêntricos, defendendo que a população negra tem que ter soberania sobre a própria história. É reivindicar uma transformação radical em todas as áreas do poder, seja na economia, no direito, na cultura. E isso é absolutamente central para a gente entender o Brasil de hoje. E para fechar essa nossa análise, o arcabouço da Abdias do Nascimento deixa uma lição super clara para a gente. A verdadeira pacificação social nunca vai acontecer à base da negação ou do apagamento. Então fica essa provocação essencial. Entendendo que o racismo historicamente preferiu operar pela máscara e pelo silêncio, como é que a gente garante que essa busca por transformações estruturais saia do papel e mude de fato o jogo de poder na atualidade? É um baita desafio para se pensar. Eu convido todo mundo a ir direto nas fontes originais e mergulhar fundo nessa obra, que é simplesmente genial. Até a próxima!